Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Você sabe que a gente está em podcast agora? Procure nas principais plataformas, você vai gostar. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre a importância da manutenção dos reservatórios de água. Existe uma série de obrigações e uma série de responsabilidades em cima desse fornecimento de água para os moradores. Vanessa, você quer começar? Posso, claro. Bom, primeiramente, a questão da água já é uma questão de saúde pública e saúde privada dentro dos condomínios, quando a gente fala em lavação da caixa d'água, lavação dos reservatórios de água, seja de água limpa, seja de água de reuso, seja de águas cinzas. Pois é, 3 possibilidades de lavação da caixa d'água dentro da edificação de qualquer condomínio. Claramente, as questões de águas cinzas e águas de reuso, a gente vê com muito mais veemência em condomínios novos e em condomínios residenciais. Mas nós temos hoje condomínios comerciais que também tem a questão das águas de reuso, principalmente os novos, que já vêm com isso, inclusive, já na entrega do empreendimento. Mas a importância, ela é tamanha que nós temos prazo para efetivamente manter os reservatórios de águas, né? E aí eu digo novamente, reuso, águas cinzas e água limpa. Explica o que é água cinza, Van. Eu vou falar então essa questão, que aí o pessoal às vezes não sabe, né? Justamente só para falar do prazo, 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, estes reservatórios devem ser lavados. Obrigatoriamente. Limpos, obrigatoriamente. Eu devo esperar vencer o prazo? Não, 30 dias antes do vencimento do prazo, eu já tenho que fazer a contratação de uma empresa especializada para fazer estes trabalhos. E por que eu falo empresas especializadas? Porque nós temos muitas empresas fundo de quintal e que acabam fazendo contratações sem o seguro de responsabilidade civil atinente à contratação em caso de algum acidente de um funcionário. Quando a gente fala em águas cinzas, a gente fala de uma água reutilizada que vem dos banhos e da máquina de lavar roupa, dos tanques, enfim. De certa forma, acaba sendo este o meio de captação dessas águas. E elas passam por um reservatório que a gente chama de ETAR, Estação de Tratamento de Água de Reuso. E aí, após tratar desta água, ela retorna para os vasos sanitários dos empreendimentos que têm esse sistema, para que haja economia de água das concessionárias. Aqui em São Paulo, a gente fala muito da Sabesp, mas a gente sabe que, por exemplo, São Caetano do Sul já é outra abastecedora de água. Então, respondendo até essa questão das águas cinzas, é imprescindível que seja lavado estes reservatórios, porque se vocês não fizerem esta lavação, o mau cheiro destas águas, que são cinzas, reutilizadas, sujas, elas não for feito o tratamento, essa água ela acaba voltando com mau cheiro para dentro das unidades privativas. Quando a gente fala em seguro, até vou falar para vocês falarem um pouco mais sobre isso, podem acontecer acidentes no meio do processo de lavação de uma caixa d'água? Sim, eu experimentei na prática um problema gravíssimo de um prestador de serviço de uma grande empresa que veio a cair dentro de um reservatório de água sem água. E ele veio a falecer depois. De quem que é a responsabilidade? É da empresa, é verdade. Subsidiária do condomínio também. O funcionário estava usando os EPIs? Estava. Uma fatalidade, obviamente. Mas como é que o síndico vai lidar com uma situação como essa? É importante. Eu só queria fazer um parênteses aqui, depois eu passo para você, desculpa. Eu acho importante dizer que, para quem ainda não teve a curiosidade ou para quem ainda não conhece, ter ciência do tamanho de uma caixa d'água dos condomínios grandes, né? São caixas d'água enormes, que uma queda da tampa até o solo
quando ela está vazia, é fatal. Então, assim, por isso, essa questão que a Vanessa colocou da importância de se assegurar que está tudo sendo feito de maneira correta, nos termos legais e de proteção do funcionário, essas coisas. Um outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente falar é sobre as caixas de retardo, né? Que também é um tratamento de reservatórios de água, de chuva, e é uma obrigação, geralmente, na aprovação do projeto do condomínio, para que a água não seja despejada no momento em que a chuva está caindo mais densamente e a rede da prefeitura não consegue escoar essa água, o condomínio tem uma caixa de água, que não é água para consumo, mas é uma mini piscinão. É um piscinão, é isso. É um piscinão em que essa água fica retida até que a rede pública consiga escoar essa água. E essa caixa também precisa ser limpa, porque nós já pegamos casos de que a caixa estava 4 anos sem manutenção. Ela tinha perdido mais de 50% da sua capacidade de armazenamento. Quando a empresa chegou, elas tiveram que contratar uma caçamba para retirar os detritos de dentro da caixa. Cheio de dejetos. Priscila, por favor. Além da questão da limpeza, é interessante também a gente abordar a questão da manutenção das caixas d'água, que é muito importante. Tem que ter infiltração. E a questão da certificação daquela água que está dentro das caixas. A potabilidade. Que vão ser consumidas pelos moradores, né? É importante saber que da caixa d'água principal, muitas vezes as pessoas bebem essa água. Então, essa água, se não for limpa e se não estiver dentro dos padrões, ela vai trazer doença. Deixa eu fazer só mais um parênteses. Muitos condomínios, a gente fala em caixa d'água, para quem está acostumado com residência, está acostumado naquele recipiente da Brasilite ou de outro fabricante. 2 mil litros no máximo. Há muitos condomínios, dos nossos, a maioria, a caixa d'água de reservatório inferior, principalmente, é uma estrutura de alvenaria, que é impermeabilizada. Então é importante essa questão da manutenção também, a impermeabilização desse espaço. Dos reservatórios. Do reservatório, que ele tem um tempo de vida. Existe um tempo de vida e existe o produto apropriado. Você não pode fazer a impermeabilização com aquilo que você acha... Exatamente. Você tem se eu não me engano... Não existe uma norma a respeito de quais são os produtos que você pode utilizar. Contaminação da água. Então, é assim, não adianta, a gente já falou isso algumas vezes, não vá pelo preço. Às vezes você está pagando mais barato, mas você está pagando por um produto que vai te intoxicar, né? Acho que... O síndico é o responsável. Exatamente. E, além disso, existe a durabilidade. Dependendo do negócio de impermeabilização lá, dependendo da espessura do produto, isso dura mais ou dura menos, né? Eu lembro que antes mesmo de ser síndica profissional, eu entrei num embate no prédio que a gente mora, para a questão da lavação da caixa d'água, que não precisa, 1 ano, nossa, quase matei o síndico. Eu falei, o quê? Você tá louco? Teve um condomínio Tem que fazer isso agora. Teve um condomínio que eu entrei que saía verde a água. Nossa. E aí eu falei assim, essa água é verde ou eu tô vendo coisas? Aí ele falou, não, é normal aqui. Aí eu falei, não é normal sair água verde. Aí eu falei, quem que tá lavando a caixa d'água? Aí tinha uma empresa naquele dia fazendo a lavação. E era o meu primeiro dia lá. Já tava combinado antes com o outro síndico. E eu pedi pra subir até o reservatório. Cheio de lodo, algas, aquela coisa verde, imunda. E pra nossa surpresa, eu falei, quero ver, aqui já foi lavada. A empresa não tinha feito a lavação. Ela tinha enrolado. O que o rapaz fez? Ele pegou os escovões, só fez pela beiradinha. Eu falei, mas não foi... Vocês não fecharam a água para poder baixar o volume, esvaziar a caixa? Não, a gente não trabalha assim, não. Aí eu disse, misericórdia, eu não acredito. Aí eu gravei, fiquei na minha, falei, nunca vou brigar com um cara desse, de repente ele me joga na caixa. Tem que sair nadando aqui na caixa d'água. Nem nadando, acho que eu morreria só de estar pela batida da cabeça. Não, e o lodo ainda, né? E o lodo, aquela coisa, parecia a torcida de um time, enfim. Aí, mostrei pro pessoal do conselho. Aí... rescindimos o contrato, a primeira coisa, rescindimos o contrato com a empresa, que já estava há anos, e aí quando a empresa nova veio e falou, olha, quanto tempo que essa caixa d'água não é lavada?
E aí percebeu-se que tinha um problema muito maior. É muito complicado quando a gente lida com água e é interessante tudo que o Carlos não falou ainda, né? É isso. Peraí, mas só um... Tranquilo, sério. É interessante, como a Vanessa falou, que são mini estações de tratamento de água, seja para água cinza ou para água que vem do poço. Você precisa tratar a água antes de usar. Cada cidade tem um regramento de quanto em quanto tempo você precisa do laudo. Você está lidando com água, você está lidando com pele, você está lidando com saúde. Agora eu vou falar. Não, Mareira. brincadeira, Carlos, pode falar. O que eu acho que é essencial também a gente mencionar, você estava falando de caixa d'água para o pessoal que não conhece. Eu tenho um prédio que tem 4 subsolos, um prédio comercial com 4 subsolos. A caixa d'água, adivinha? Em todos. Ela pega os 4 subsolos, só para quem não conhece ter uma ideia de qual é o tamanho. Não, é outra de um escala. reservatório desses, É outra tá? escala. É uma coisa assim, absurdamente gigante. É a maior caixa d'água que eu já vi, o maior reservatório de água que eu já vi até hoje. Tudo bem que também é um prédio grande, é um prédio comercial de grande porte, mas realmente é impressionante. É mesmo. Agora, um ponto que eu acho que também é essencial a gente colocar é que a lavação, ela é obrigatória, está prevista em normas técnicas e tudo mais, a cada 6 meses. Mas tem, às vezes, um cuidado que as pessoas esquecem, que é... Não só análise de potabilidade, análise química da água, para garantir que as pessoas que estão consumindo, nós estamos falando de saúde pública, né? A água, né? Dependendo da qualidade da água, as pessoas no prédio podem pegar alguma doença, podem se contaminar, enfim, tem uma série de implicações. Então, é importante que as pessoas tenham essa mentalidade, principalmente os síndicos que estão nos ouvindo, né? O quão é importante se manter esse reservatório dentro das normas, limpo, devidamente higienizado, devidamente impermeabilizado para evitar problemas. Tem uma série de cuidados que devem ser seguidos à risca para garantir a saúde das pessoas. Fechado, já vi um lugar que tinha, as pessoas estavam começando a ter vários problemas de saúde e o reservatório era aberto e ratos nadavam. Eu conheço um prédio que quando a gente assumiu, e a Priscila e o Rogério também conhecem esse prédio, esse condomínio. Quando nós assumimos, as caixas, aqui só mais uma curiosidade, tá, gente? Normalmente não, o prédio tem reservatório de água térreo e tem o superior, que manda água lá para cima para depois abastecer as unidades. As tampas das caixas d'água eram de ferro, totalmente oxidadas, e em algumas delas você tinha furos que você via a parte interna. Detalhe, por serem prédios altos, virava e mexia, tinha urubus ali. Nossa. Né? Então, você imagina, você ter uma caixa d'água, cuja água vai ser exclusivamente para consumo humano, né? As pessoas cozinham, tomam banho, enfim. E essas tampas estavam totalmente deterioradas porque ninguém tomou o cuidado Tem que prestar atenção na ponta, não, na tampa. Tem que prestar atenção na estrutura de onde ficam essas caixas d'água. Às vezes você tem um vazamento que pode comprometer a estrutura do que está embaixo. Isso é muito perigoso, eu não sei. Isso vira meme na internet, mas se você vivenciar uma coisa daquela, não tem graça, né? Quando cai a caixa d'água lá de cima e blá, blá. Vocês já devem ter visto um meme Eu assim. acho que além disso, né, também um ponto que a Vanessa tocou e que a gente até foi muito ano passando, mas a escolha da empresa correta e credenciada para fazer isso. Porque, como a Vanessa falou, o que você precisa, obrigatoriamente, é de um laudo, né? Então, papel. Assim, é um papel. Eu quero saber se sua caixa foi lavada. Tá aqui, ó. Um laudo atestando que foi feito mês passado. Mas a caixa foi efetivamente lavada? Alguém acompanhou isso? Precisa existir o acompanhamento e além da lavação, a gente pode ir além, né? No sentido de colocar filtro depois do cavalete. Você tem outras tantas coisas para fazer
para melhorar a qualidade dessa água, independente da obrigatoriedade, mas a né? responsabilidade da empresa que vai prestar o serviço, como você estava total. falando, ela é imprescindível. É aquele negócio, o barato sai caro. O exemplo que você deu, Vanessa, é essencial. A empresa que fazia esse serviço lá era provavelmente uma empresinha dessas de fundo de quintal. Né? Não. Qual? Aqui do Do lodo. lodo, sim. Então, do lodo, sim. se E aí você- dá o grátis, damos grátis. Eles falam assim, nós damos grátis aqui, viu, doutora? A desinsetização das áreas todas. Aí o cara vem de chinelo havaiana e assim, vamos lá. Sem proteção E nenhuma, né? existem boas empresas no mercado, empresas Sim. grandes, com nome, que realmente fazem um serviço correto, um serviço adequado. E volto a falar, é que nem quando se fala de AVCB. Ah, não, a gente precisa do documento. Sim, do ponto de vista jurídico, para nós, o que é importante é o documento. Mas, meu Deus, e a nossa consciência? Isso é outro programa, Não é? Carlos. Isso é outro programa. Não, mas eu falo para aquelas Mas é pessoas, verdade, é só o a documento. Não, execução você do tem que serviço. garantir que aquela água... Porque se você fosse morador daquele condomínio, você não ia querer ter certeza de que a água que você está No consumindo final é das adequada? contas, o documento é o Não de vale menos. nada. O que você precisa é que o processo seja... Seja Você falou realizado. tudo, Rogério. No final das contas, o documento é o de menos. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem gente que pensa que o documento é o mais importante. Quando, na verdade, o mais importante é garantir que o serviço foi feito. Não adianta ter Você não ali vê, o esse certificado se você tá Esse condomínio que eu bebendo citei água foi com isso. Sempre certificado. coliformes Código. fecais. É isso, Ai, é isso. E sempre vai ter, gente, né? Isso que é o mais legalzinho. Teve um dia que a gente mandou o laudo, e aí os moradores escreveram assim: não, mas tem aqui, ó, tem cocô na água. Aí você falou, como é que é? Não, isso aqui são padrões que são Tá dentro do permitidos. padrão, né? Não, mas eu não vou morar num condomínio que tenha aqui essa linha. Só tomar Eu banho acho- com água Tem que mineral. mandar lavar de novo. Eu falei, não, então. A gente pode encher a caixa d'água com um caminhão-pipa de água mineral. Sem querer, você tocou num ponto que é realmente importante, viu, Vanessa? As pessoas, às vezes, elas esquecem que é aquele negócio, todo mundo entende de tudo, né? Ou acha que entende. o Google? E o famoso Dr. professor Google. Mas esse é um ponto importante. Gente, cloriformes fecais, que seria, né, o termo técnico, existe sim na água, mas se você tem um limite máximo estabelecido pelas normas técnicas, química e tal, que permite que você consuma esse tipo de água até aquele limite. Acima disso, aí sim, é vira importante. risco humano. Além, As pessoas também têm que ter esse... a gente está falando muito da lavação da caixa d'água, mas os filtros que você tem nos sistemas, nas mini Estações. nas mini estações de tratamento de água, também precisam ser trocados. Existe um tempo para que esses filtros sejam trocados. Se eu não me engano, são 6 meses também. E lavado. Você também. precisa lavar, precisa trocar, às vezes você precisa trocar areia, você precisa trocar... Os registros. Os registros. Coloquem se você mora numa região que a água vem barrenta ou com pedrinhas, coloque o filtro depois do cavalete, né? Questão Onde do você poço, que pode... Você falou, eu tenho condomínios que a gente tem água de poço. Também Existe tem uma tratamento. série de regulamentações, Cloração, uma série de, Tem. Trate obrigações. sempre com empresas sérias, Gente, né? água é vida, partindo desse princípio. Então, a água que é para consumo Não humano... desperdice e cuide direito. Exato, é isso. É garantir que as pessoas estão consumindo uma água adequada. Esse filtro, por exemplo, após o cavalete, eu tenho esse filtro instalado num condomínio de casas. Tem caixa d'água? Somente as caixas d'água das casas são abastecidas diretamente pela água da rua. Mas por uma segurança a mais, decidiu-se que colocar esse cavalete para garantir. Mais qualidade, Cavalete né? com o filtro, os elementos filtrantes não são areia, no caso são quartzo, mas são sistemas que é para garantir uma maior segurança e uma maior qualidade da água consumida. Eu queria voltar num ponto que o Carlos falou e que a Vanessa também comentou sobre a questão dos coliformes fecais. Isso tem, isso não tem. Hoje em dia, a maioria dos condôminos tem acesso à pasta digital, né? Na conta da Sabesp, que é a fornecedora de água de São Paulo, e cada estado, cada cidade tem a sua, existe um laudo. Em todas as contas tem um laudo da água fornecida, em média, né? Então, se você olhar lá,
A água própria fornecida já tem isso dentro do limite aceitável, como disse o Carlos. Então, não adiantaria a Vanessa mandar lavar a caixa novamente, porque a água que a gente recebe para consumo já tem. Então, assim, até um exercício interessante para vocês que estão nos assistindo. Quando você receber o laudo de potabilidade do seu condomínio, busca a conta da Sabesp que tem lá na pasta. E cheque na fonte. E compara. Vai ser muito parecido. Aí você vai descobrir se tem alguma coisa errada no encanamento também. É legal, a gente vai conversando, trocando ideias e um assunto vai puxando o outro. Deixa eu aproveitar que a gente ainda tem aí 1 minutinho e pouco. Um episódio que aconteceu com a gente e que eu acho importante aqui trazer ao conhecimento de todos. Antigamente, as normas técnicas, a lei federal, que existe hoje uma lei federal sobre esse assunto, não permitia que a água de poço artesiano, mesmo poço regularizado, tá, gente? Que você não poderia misturar água de poço artesiano junto com a água da Sabesp no mesmo reservatório. Isso já não, essa exigência já não existe mais. Você pode juntar as duas. E por que eu estou tocando nesse assunto? Quando você falou do exame da própria conta da Sabesp. Eu tenho um condomínio que, por um acaso, tem a água de poço artesiano e a água da Sabesp, que é toda reunida lá em cima. E ambas têm laudo. Então, só que qual é o detalhe? Na última vez agora, a gente assumiu esse condomínio recentemente, em novembro. Quando a gente foi pedir a análise de potabilidade, a análise química da água, eles fizeram a coleta na saída do poço, no reservatório lá em cima e na última torneira do subsolo, que é para garantir. Bom, aquela água que sai ali é que passou por toda a tubulação, né? Fizeram a análise dos 3 pontos, né? Olha que interessante. A análise saída da água do poço estava com o limite de cloriformes fecais um pouquinho acima do permitido. Já foi um sinal de alerta para que a gente pudesse ver o tratamento, a parte de cloração ali na saída. Mas, como a água estava sendo misturada lá em cima no reservatório, aonde misturava com a água da Sabesp, o efeito é que a água que saía na torneira já estava dentro do limite normal. Ou seja, o que o técnico nos explicou? A cloração da água da Sabesp acaba reduzindo esse limitezinho a mais e deixa ele num limite exato. Eu achei interessante. Eu falei assim, aí só um técnico mesmo para saber. Você tem um limite aqui que sai um pouquinho acima, a gente resolveu, serviu para resolver. Lá em cima, como tem a cloração da água da Sabesp, acaba deixando ali em termos aceitáveis, tanto é que a água que saía na torneira no último subsolo já era uma água dentro do padrão normal. Então, para você ver como tem um monte de detalhes que tem que ser analisados. É uma coisa muito importante, como a gente bem disse no começo, uma questão de saúde, né? A água é fundamental para a nossa vida, então vale a pena você cobrar do seu síndico e você, síndico, também se atentar muito a isso. Gente, está acabando o nosso tempo. Se vocês gostaram do programa, curta o nosso canal, é importante pra gente. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que acham que vão se interessar. A gente tá nos podcasts agora, procura no seu Spotify, Deezer, seja lá onde for, e a gente conta com vocês na próxima semana. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.